Tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar mais uma história interessante que aconteceu num belo lugar aqui do Rio Grande do Sul, no Morro Ferrabras, em Sapiranga, um episódio de intolerância religiosa. Porque é aqui em Destinos do Sul, onde eu te conto sobre a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. A cidade de Sapiranga fica a cerca de 60 quilômetros de distância de Porto Alegre, no Vale dos Sinos. E o Morro do Ferrabras fica ao norte dessa cidade. Ele tem aí mais de 600 metros de altitude. E a cidade fica 50 metros acima do nível do mar, como toda a região. E desse morro se tem uma vista esplendorosa, se enxergando até mesmo a cidade de Porto Alegre, que em linha reta fica a 53 quilômetros de distância. Várias outras cidades tu enxerga da grande Porto Alegre, como Novo Hamburgo, o começo da Serra Gaúcha, pro outro lado também enxerga Taquara, Campo Bom, que fica ali entre Novo Hamburgo e Sapiranga, enfim, também antes de chegar em Porto Alegre, um pouco de Sapucaia, Esteio, Canoas, o Morro de Sapucaia, que se destaca, ele fica aí a 28 quilômetros em linha reta. Eu fui há um ano atrás lá fazer essas imagens que eu estou te mostrando aí, e fui surpreendido por essas nuvens mais baixas que ficam batendo ali, formando esse cenário aí muito interessante, impressionante. E a gente voltou, eu voltei com a família num fim de semana aí também, que tinha gente praticando voo livre, principalmente a asa delta, que estava preenchido nesse dia os céus com esses voos belíssimos. Também tinha alguma coisa de paraglider, mas nesse dia estava mais, a maioria estava na asa delta da Associação Gaúcha de Voo Livre, que administra o lugar. Atualmente, em função aí da pandemia, as atividades devem estar suspensas. E nesse lugar, então, nesse entorno, mas eu sou pé do Morro Ferrabras, aconteceu essa história marcante. E eu acho ela impressionante. Eu já falei no blog sobre ela, já fiz algumas postagens, e eu queria contar um pouco mais dessa história, desse episódio, que é o episódio relacionado aos mugas, um episódio de intolerância religiosa, que já foi falado, vários livros foram escritos a respeito dessa história. Eu vou destacar um livro aqui que eu li, que é um romance do Luiz Antônio de Assis Brasil, Videiras de Cristal, que narra então de forma romanceada tudo o que aconteceu. Foi com base nele que foi feito o filme A Paixão de Jacobina, de 2002, que fez um certo sucesso com atores conhecidos aí da televisão, e que narra também essa história de forma romanceada. Tem um filme anterior, de 1978, uma produção mais singela, mas também narra esse episódio marcante. E eu, nas minhas pesquisas, né, antes de começar a contar a história, eu vou te dar mais uma dica de uns vídeos produzidos, um documentário, no formato de 3 vídeos, aí, cerca de 15 minutos cada um, produzidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, provavelmente ligado aí, quem ajudou a produzir, muitas pessoas ligadas ao Memorial do Judiciário, então, com relatos bem interessantes que eu vou te comentando aqui. O fato é que no século XIX, imigrantes germânicos, e já alguns descendentes deles, viram surgir então um grupo religioso nos pés do Ferrabras. Ele teve origem na figura principal, que foi a principal liderança, na figura de Jacobina Mendes Maurer, casada com João Jorge Maurer. Se casou com ele em 1868. Ele era uma espécie de curandeiro ou médico prático, como tu queira chamar, na época.
que vivia então ali perto dessa região de Sapiranga, aos pés do Morro Ferrabras, muito provavelmente um pouco mais ao norte, ali no meio rural, numa região de repente já distante da colônia de São Leopoldo, começava a se formar. O núcleo urbano principal de toda a colônia alemã era São Leopoldo, mas já estavam distantes, desassistidos, e ele começou a buscar a cura das pessoas com ervas medicinais e medicamentos feitos à base dessas ervas naturais. E a esposa dele ficava ajudando ele nesse trabalho e começava a assistir os pacientes de forma acolhedora, de forma sentimental, e provavelmente não, isso foi acontecendo. Ela começou a ler a Bíblia com eles e fazendo a sua própria interpretação de colonos que também estavam muitas vezes assistidos das principais religiões, principalmente a luterana, onde a maioria deles eram luteranos, dessa comunidade, inclusive os que vieram, os primeiros que vieram em 1824. E, inclusive, entre esses primeiros colonos alemães que vieram, estabeleceram ali em São Leopoldo, está o avô da Jacobina Mendes, Libório Mendes. Inclusive, teria dito para a princesa Leopoldina, quando ela recebeu os primeiros imigrantes germânicos, que ele queria exercer uma religião dele, independente das religiões oficiais do Estado, ou religiões predominantes na Alemanha, que nem era unificada na época. E ele foi perseguido por esse poder público, e ele então perguntou para a princesa Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, perdão, se ele teria liberdade de culto, ou existiria liberdade de culto no Brasil, e ela garantiu que existiria liberdade. É claro que os luteranos, como não era a religião oficial do Brasil, pertencia à estrutura governamental, eram os católicos. Então os luteranos podiam exercer sua fé, mas não podiam erguer templos, enfim, tinha uma série de restrições. E, bom, o fato é que, então, essa descendente desse Libório Mendes, a Jacobina Maura, começou a assistir religiosamente as pessoas, começou a reunir grupos cada vez maiores, começou a fazer, então, cerimônias religiosas, onde ela lia a Bíblia. E aí algumas pessoas da comunidade começaram a achar estranho que o pessoal só ia para aquela comunidade, então, aos pés do Ferrabras. Começaram a surgir alguns boatos que ela teria, se foi ou não foi, muito não se sabe, alguma espécie de transe, e de repente estava propondo comportamentos não aceitos na religião católica, com talvez comportamentos libidinosos, com troca de casais e tudo mais. E começou a surgir algumas primeiras ironias e críticas, e algumas rusgas a religiões católica e luterana, que também tinham católicos, começaram até a se unir, elas tinham uma certa rivalidade, começaram a se unir para combater essa perda de fiéis. Então esse clima todo foi esquentando, começou a surgir umas primeiras rusgas, umas primeiras brigas entre famílias, entre vizinhos, e começou a se fazer danos ao patrimônio de um e de outro, inclusive incendiando-se casas. A situação começou a ficar muito conflituosa nessa região, e as autoridades começaram a ter que tomar uma atitude de questionar e até prender as lideranças do núcleo, como aconteceu com o João Jorge Maurer e a Jacobina, que chegou a vir ser internada na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre. Há registros disso, porque achavam que ela tinha, na realidade, era problemas mentais, enfim. Mas eles acabaram sendo liberados e voltaram para o Morro Ferrabras, continuaram exercendo essas atividades deles, com cada vez mais fiéis. Dizem que chegou a reunir um grupo de 1.000 pessoas numa comunidade ali de Sapiranga, que tinha 14 mil habitantes na época. Era um grupo já significativo, mas eu sei que as coisas começaram a esquentar, e a solução foi convocar o exército brasileiro para fazer um combate e terminar com aquele grupo religioso. Houveram várias batalhas, o exército brasileiro perdeu algumas, recuou, eles eram comandados pelo general Genuíno Sampaio, coronel Genuíno Sampaio, que
numa das investidas, acabou ele mesmo perdendo a vida. Foi substituído por Santiago Dantas, que comandou essa segunda investida, terceira já investida, que no fim acabou pondo um término nesse grupo religioso, com a morte de vários soldados e também vários dos muckers, incluindo Jacobina Maurer. O termo mucker, é bom ressaltar, ele vem de uma expressão que quer dizer rezadores, porque na realidade mucker era o zumbido das abelhas, e o rezador, às vezes, na sua ladainha, na sua oração, às vezes, com entonação cantada ou melancólica, ficava aparecendo o zumbido das abelhas. Daí o termo mucker é um termo pejorativo em relação às pessoas muito fanáticas por uma determinada religião. Então, os muckers, como eram chamados pelos seus detratores ou pela comunidade de Sapiranga, acabaram sendo derrotados, então, com a morte de Jacobina Maurer e também de João Jorge Maurer, que teria fugido e ficado longe do grupo final de religiosos que se escondeu na mata. Ele teria sido achado enforcado, mas com as mãos para trás. Então disseram que foi suicídio, mas há questionamentos quanto a isso. Como é que ele ia se suicidar com as mãos amarradas para trás, se suicidado com um enforcamento? Então, e o lugar onde então foram achados o último grupo mais próximo de Jacobina e a própria Jacobina, onde eles foram mortos, inclusive Jacobina teria tido seu rosto esfaqueado para não ser reconhecido o corpo. Esse local, ou aproximado dele, foi marcado com uma cruz que eu estou te mostrando aí, porque ali, ou perto dali, teria sido o local onde eles teriam sido mortos. E a região também tem outras referências, como a estátua do Coronel Genuíno Sampaio, que foi feita na década de 30, ao longo tempo foi sendo mantida, recuperada, mas atualmente está depredada. Ele teve a cabeça cortada, essa estátua, pelo menos ali em 2019, quando eu estive lá a última vez, faz um ano, aí em março do ano passado. E há também um outro monumento mais recente, homenagem a Jacobina, porque tudo ali aconteceu perto dessa região onde a casa dela teria existido. E nesse lugar, aos pés do Ferrabras, então, é onde se desenvolveu essa comunidade dos muckers, uma história impressionante que foi marcante na colônia germânica aqui do Rio Grande do Sul. Se tu gostou do vídeo, então acessa destinasdosul.com, onde tem muito mais conteúdo para ti, é o nosso blog, onde tem os links também para a página do Facebook, curte lá, nos segue também no Instagram e aproveita para te inscrever no canal do YouTube. Destinos do Sul, natureza, história, cultura. Eu vou seguir junto contigo.